Muito bem. Os senhores devem estar exaustos já. Então vamos tentar dar uma mensagem a mais sucinta possível. Vamos dar um salto quântico do tempo. Vamos nos lembrar de Atenas, na Grécia, mais ou menos por volta do século V a.C. Numa das ruas de Atenas, passeava a figura daquele que iria ser considerado o pai, o maior de todos os filósofos da história da humanidade. Era um homem simples, que jamais tinha dito que sabia alguma coisa. Eu estou falando de Sócrates. Estava ele com um amigo seu que mais tarde ia ser considerado um dos seus grandes discípulos, Trasímaco. E ao passar próximo à casa de uma pitonisa, uma sibila, o amigo de Sócrates perguntou à pitonisa, a sibila, quem é o homem mais sábio do mundo? E a adivinha disse, é Sócrates, está do teu lado. E Sócrates se espantou. Se eu? Mas eu sei que eu não sei nada. A adivinha respondeu, exatamente aí, nisso reside a tua sabedoria. Tu sabes que não sabes. Mas Sócrates espantou-se com aquilo. E será que as pessoas pensam que sabem? E saiu pelas ruas. E, encontrando um general, perguntou-lhe, tu és um homem de luta? Homem da guerra? Responde-lhe, o que é coragem? E o general disse, coragem é atacar sempre o inimigo. Sócrates redarguiu, não necessariamente. Tu podes estar numa posição difícil com a tua tropa, tu podes ser obrigado a recuar para uma posição mais estratégica, e em recuando, isso não quer dizer que tu não tens coragem, estás te preparando para ganhar a guerra. O general parou, pensou e disse, tu tens razão, não é sempre atacar. E aí Sócrates perguntou outra vez, então diz o que é coragem. E o general deu outra resposta e Sócrates mostrou que não era. E Sócrates fez a pergunta outra vez, o general deu outra resposta e Sócrates mostrou que não era. E depois de um ir e vir de diversas perguntas e respostas, o general ficou irritado e disse, tudo bem, eu não sei o que é coragem. Diz, Sócrates, peraí, mas eu não disse que sabia. Vamos nós dois juntos, vamos procurar a verdade. A verdade deve ser a marca de qualquer atividade humana. A verdade é a marca do nosso partido, do programa. Nós pensamos em 1989, quando a nossa estrutura foi fundada, que era possível, em qualquer instante, chegarmos à população e dizermos o que se passa. Mostrarmos à população que o nosso país é o mais rico do mundo. Dizermos para o nosso povo que a água potável do Brasil corresponde a 20% de toda a água que existe no planeta. Dizermos para o nosso povo que o nióbio que está aflorando, não precisa nem ir muito longe no subsolo, que o nióbio que nós temos representa 98% do nióbio do planeta e que sem ele não se faz aviões supersônicos. Nós pensamos que era possível dizer para a população que a nossa floresta amazônica dará riqueza energética para todo o planeta no século que viria, que é o atual século. Nós pensamos em tanta coisa. E qual não foi nossa surpresa quando, ao começarmos a tentar dizer a verdade, a imprensa brasileira podre
tanto, que dá alguns bilhares, alguns milhões de dólares às vezes, são os anões do orçamento, são senadores caçados, na verdade são ladrões de galinha. Isso não tem importância nenhuma. Os senhores dirão, mas não tem importância? Claro que não. Juros da dívida pública, como o professor Vasco Weber citou, desviam do erário público a fortuna, para os senhores terem ideia, só nesse exercício. No exercício, perdão, agora, recém-passado, recém-concluído, tinham cifras da ordem de 120 bilhões de dólares. Dinheiro colossal, 10 bilhões de dólares por mês, 330 milhões de dólares por dia, 14 milhões de dólares por hora. Senhores, isso é absurdo. E ao lado disso nós olhamos para as ruas e temos a impressão que nós estamos enganados, que nossos olhos estão mentindo para nós, que a imagem que entra é falsa, que nós vemos crianças aos montes, pedindo esmolas, chorando, como quantas vezes já vimos, desesperadas com um prato de pão, e esses canalhas lá em cima, dizendo que 90% das crianças estão na escola. Quem é que tem coragem de acreditar nisso? Só a empresa podre, vendida, alienígena, serva do capital internacional. Só ela é que tem coragem de repetir isso. Porque aqueles que acordaram, aqueles que ouviram o chamado, jamais adormecerão. Eu acredito que os senhores que aqui estão já perceberam que estão sendo enganados. Que quando os senhores acordam e ligam a televisão, os senhores são engolfados por um sistema putrefato que faz com que cada um de nós pense que está sozinho. Né? Cada um de nós diz assim, não, eu devo estar delirando. Se um de nós é pobre, diz assim, não, eu não venci na concorrência, mas está tudo bem. Veja as imagens da tela coloridas, está tudo bem. Tá? Todos estão bem, eu é que estou mal. Eles nos traçam o perfil da sociedade, como se a nossa sociedade brasileira tivesse feito das mil maravilhas, todo mundo com internet, todo mundo indo para o exterior. E nós, que olhamos para os nossos semelhantes, nossa situação de penúria, nós dizemos, meu Deus, o que esses senhores querem? O que essas figuras repugnantes querem fazer com o nosso povo? Qual é o futuro que tem nossas crianças? Que curso fundamental é esse atualmente chamado, antigo primário, né? Junto com o ginásio, onde o indivíduo sai sem analfabeto? Recentemente uma pessoa sem saber escrever foi aprovada numa escola de direito. Certa feita, movido dessa indignação que me trouxe a criar o nosso partido, certa feita eu disse na televisão, nos poucos segundos, os senhores sabem, aqui sempre tive direito, parem de pensar que todos somos imbecis. Parem de nos tratar como se todos fôssemos pascácios, mentecaptos, como se nós não tivéssemos a condição de pensar, de ver que na verdade o nosso país, se é o maior do mundo em riqueza natural, é o pior do mundo em distribuição de renda. Olhem, comparem. Nós temos mais desempregados do que toda a Bolívia. Nós temos uma multidão de miseráveis. O recém-salário mínimo aumentado é de fazer rir ou chorar qualquer um de nós. Como é que alguém pode viver ganhando 200 e poucos reais? E sabemos que nossos irmãos, tantos deles vivem assim. Como é que alguém pode acreditar no hospital público no Brasil, meu Deus? Onde a gente tem que fazer requerimento para sair vivo, para não morrer na fila de espera. E sabemos, isso é que mais dói, como o professor Marcos Filho mostrou na sua brilhante exposição, que tudo isso poderia ser corrigido, que tudo isso é perfeitamente sanável, que basta uma vontade férrea, basta uma vontade de aço, basta coragem é o que falta. Se nós tivéssemos, ou chegarmos a ter o que o Criador nos permita, tivermos um dirigente adulto, homem, e não um palhaço, não um boneco, com
que o nosso titânio seja vendido ao preço real e não ao preço de banana. Que nosso alumínio não seja vendido para o Japão a um preço inferior ao preço que se paga pela energia elétrica gasta para extrair. No momento em que haja um dirigente e naturalmente assessorado por indivíduos de valor, e não por essas pústulas que povoam a corte de Brasília, nesse instante o mundo se curvará, porque nós somos um gigante. O Brasil é um país continente, é um país cujo povo tem uma honradez, é um país cujo povo tem brilho, é um país cujo povo tem alegria, cujo povo canta, sorri e dança da sua própria tristeza. O Brasil é o país mais belo do mundo. Eu digo sempre quando viajo, eu tenho orgulho e espero que vocês tenham. Eu tenho alegria, tenho felicidade de ter nascido brasileiro. Eu já vivi no exterior, mas em nenhum lugar do mundo, nenhum lugar eu me senti em casa. Porque em qualquer lugar do mundo, assim como a minha família é a minha família insubstituível, assim como a família de cada um dos outros é única e insubstituível, assim como os meus filhos são meus filhos insubstituíveis, os seus filhos são os seus filhos insubstituíveis, assim eu penso que cada um de nós deve zelar por crescer. O Brasil é nosso, é de todos nós. É obrigação nossa defendê-lo nesse tabu de seleção. É obrigação nossa nós levantarmos. Não interessa que sejamos um exército poderoso. Poderemos ser até como foram os bravos leônidas no desfiladeiro das Termópilas, eram apenas 300. E quando a mensagem chegou ao oponente, nossos soldados eles são tão numerosos que se dispararem suas flechas e cobrirão o sol. Leônidas, o bravo, respondeu: não faz mal, combateremos na sombra. Não interessa quantos somos, não interessa quantos fomos, nem quantos seremos. Uma árvore frondosa cresce a partir de uma semente única. Um organismo vivo, mesmo como de cada um de nós, o organismo humano, ele existe e se forma a partir de uma célula única, fruto da união especial, única, entre o espermatozoide e o óvulo. A imprensa imbecil, da última vez em que me referi ao ato genético, disse que eu me comparava ao espermatozoide. Os imbecis não entenderam a mensagem. A mensagem a que me refiro, da beleza que a mãe natureza criou, quando na junção do espermatozoide com a força segunda ordem se gera um novo ser. Esse ser, quando adulto, terá cerca de 60 trilhões de células. Mas essa beleza que é o ser humano só existe porque num determinado instante duas células se uniram. E em cada cromossomo, em cada unidade daquela célula, em um só, existem escritos pelo menos 2.000 volumes de 500 páginas de informação. Meus amigos, nós estamos quase acabando. A natureza é sábia. Nós estamos em um momento histórico, especial na história do nosso mundo. Nós estamos vivendo um momento em que o império dita as regras. O império são os países hegemônicos, que não tem sol, não tem energia solar, que não tem água potável, que não tem riqueza mineral. Pois bem, esse império precisa de nós, porque nós temos sol, nós temos água potável, temos riqueza mineral. Nós temos as matérias-primas de que eles precisam. Por isso é que fazem a panaceia das privatizações. Privatizam tudo, como diz o professor Bosco. Privatizam a Companhia Siderúrgica Nacional. Privatizam a Uzi Minas. Entregam, doam a Vale do Rio Doce. Dizem que pode ter mais lucros. E a dívida pública sai de 50 bilhões para mais de 500 bilhões de dólares. Tratam-nos como se fôssemos crianças. As nações hegemônicas que controlam todos os nossos meios de comunicação sabem que não será assim para sempre. O ciclo, em determinado instante, vai romper-se. É preciso sempre, e eu digo para os meus amigos que nos honram com a sua presença em nossas palestras,
que aí estiveram, como por exemplo o Império Britânico, que foi obrigado a se curvar à hegemonia norte-americana. Senhores, eu queria lhes dizer que há uma palavra que cada um de nós deve carregar consigo. Essa palavra se chama esperança. Nós devemos estar sempre crentes de que o dia de amanhã é melhor do que o dia de hoje. Nós devemos sempre estar convictos de que é possível lutar. Como as nossas placas dizem, a nossa arma é a verdade. Sempre devemos estar comprometidos em não enganar o nosso povo. E não fazer com que o nosso povo pense que no estalar de Deus tudo se resolve. Não. Muitas lutas virão, muito sofrimento ainda ocorrerá. Mas do Brasil, eu lhes digo, emergirá uma nação próspera, soberana, solidária com o resto do planeta. Eu costumo concluir a minha mensagem, que é a mensagem positiva, de esperança, trazendo para os senhores um grupo de frases que eu chamei uma mensagem de civismo, de amor à nossa terra, ao nosso torrão natal. Essa mensagem eu a escrevi em 1989, quando indignado com tudo que está, eu e meus amigos criamos a nossa estrutura política. Mas ela é atual, ela é extremamente atual. Olhem para o que está em volta: fome, miséria, desemprego, desrespeito ao ser humano, analfabetismo aumentando, violência crescendo assustadoramente, valores morais em delinquência total. Olhem para o que nos cerca e vejam que a mensagem ainda é atual. A minha mensagem, ela é positiva. Ela pretende acordar-nos, dar-nos força. E com ela eu vou me despedir, antes agradecendo a todos os senhores que nos autoraram até agora, parabenizando os colegas que serão candidatos aos diversos cargos ano que vem, e dizendo que nós estaremos juntos até o último momento. Uma avalanche de inconsequências vem há séculos se derramando sobre a sociedade brasileira. Cresce o valor da iniquidade, estioma-se o valor do trabalho produtivo, vive-se uma época de desesperança que necessita com urgência de um exemplo que possa acender nas pessoas a chama da cidadania, do civismo e do amor à pátria. Já é tempo que surge uma política voltada realmente para o bem-estar da sociedade e não dela desligada, lutando os políticos entre si numa ultrajante troca de favores que visam sempre e exclusivamente a manutenção dos seus próprios privilégios, enquanto a comunidade assiste estarrecida e com tristeza ao desvanecimento dos seus próprios sonhos de uma sociedade livre que pode caminhar para o futuro. É preciso criar, e nós vamos criar, a era da convicção, a era da certeza, a era da dignidade, a era da decência, a era da verdade, a era da ciência, a era de tudo aquilo que é bom, a era do futuro, a era da ciência, a era do entusiasmo. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Viva o Brasil! Muito obrigado. Parou. Meu nome é Neto. Vou deixar rolar. Chegar aí.